Malaquias, capítulo 4, verso 1. Pois eis que vem o dia, queimando como fornalha, todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembre-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Vamos ao Senhor em oração mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, nosso Redentor, nosso Salvador, nós nos aproximamos mais uma vez da Palavra de Deus. Certo, Senhor, de que o Senhor quer se dar a conhecer essa noite, de que o Senhor quer que nossos corações estejam abertos à Palavra de Deus. O Senhor quer que a gente se encontre à disposição de Deus essa noite. Quebranta o nosso coração para que possamos ouvir a Palavra de Deus, tomando-a como ela é, Palavra de Deus. Que toda a soberba e altivez de espírito seja abatida em nome de Jesus. Que já nos encontremos nesse momento à disposição do Espírito Santo para a obra que Deus quer fazer em nossas vidas essa noite. Senhor, em nome de Jesus, arruína, destrói os planos de Satanás em tentar manter pessoas cativas essa noite. Destrói todo o plano do mal, Senhor, em tentar manter pessoas travadas, em si mesmadas. Liberta, Senhor, o teu povo. Liberta-nos essa noite, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo atue de forma grandiosa aqui. Que haja corações ávidos por te ouvir, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. O Senhor falou poderosamente através da vida do nosso irmão agora. E certamente já poderia nos ser uma pregação. Já chegou aos nossos corações a palavra de Deus, na leitura, nos cânticos. E eu estava ali extasiado ouvindo o Senhor falar comigo. Mas vamos conhecer e o quê? Prosseguir. Eu acho que é por isso que a pregação do irmão foi tão conveniente, tão maravilhosa. O Espírito Santo falou tanto com a gente. Quem esteve aqui nas semanas anteriores teve a oportunidade de ouvir sobre o livro de Malaquias, no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3. Estamos hoje no último contato com o último capítulo de Malaquias, capítulo 4. E nos capítulos anteriores nós falamos sobre aspectos do livro de Malaquias que sobressaltaram. No capítulo 1, por exemplo, nós falamos sobre o amor de Deus, o amor eletivo de Deus, o amor de Deus independente de qualquer coisa que a gente faça. Deus, no capítulo 1, diz: eu vos amo. E o povo, cinicamente, como aqueles que estiveram aqui, ou aqueles que puderem ler o livro, também disse: você nos ama onde? O capítulo 1, Deus desafia-os com seu amor a reconhecer esse amor e louvar por esse amor. O capítulo 2 é um capítulo onde fica muito claro o desprezo dos sacerdotes em oficiar diante de Deus, o desprezo deles com doutrina, o desprezo dele com pessoas, o desprezo na oferta diante de Deus, o desprezo em tudo que se relaciona, em toda a obra de Deus. No capítulo 3,
Deus declara que o povo o rouba. Sim, o povo rouba a Deus. Deus fala que eles são tal como filhos de Jacó. E aqueles que conhecem o nome Jacó sabem que é interesseiro, usurpador, aquele que toma aquilo que não é seu. Então, quando Deus os chama de filhos de Jacó, eles retrucam dizendo: em que te roubamos? E aí Deus acusa nos dízimos, nas ofertas, que era o modo com o qual Deus sustentava o templo, os levitas, órfãos e viúvas, como diz em Números capítulo 18. Então nós estamos agora no último capítulo de Malaquias, um profeta pós-babilônico, um profeta onde o exílio já tinha acabado, mas o povo estava num ostracismo espiritual, o povo estava em depressão espiritual, o povo estava completamente submerso a um tipo de fé que nem fé pode ser considerada. Então eu peço que diante desse cenário a gente possa continuar hoje e com a graça de Deus entender esse capítulo 4. Se você puder ir comigo no capítulo 1, apenas para ver o verso 1, capítulo 1, verso 1 de Malaquias, você pode dar uma olhada, por favor. Capítulo 1, o verso 1 do capítulo 1, começa com uma palavra que pode até ter variantes. Você pode ter bíblias aí que pode ter variações, mas ela não vai mudar muito quanto à sua significação. A palavra é sentença. Você ouviu isso? Você leu isso aí? A primeira palavra do livro de Malaquias, o primeiro significado direto é de que Deus está pronunciando o quê? Uma sentença. Deus não está negociando, Deus não está propondo e não está fazendo acordos. Deus não está falando: eu quero ver se a gente pode mudar daqui para frente. Deus está pronunciando uma sentença. Então o livro de Malaquias, ele começa dizendo que Deus não está propondo um acordo. Deus está dizendo: vai ser deste modo. Então, retomando o capítulo 4, já na página do capítulo 4, você pode se posicionar. O profeta, ele vem com uma palavra que eu poderia dizer para os irmãos que é assustadora. Ele diz assim: pois eis que vem o dia queimando como fornalha, todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. É assim o capítulo 4, verso 1. Está sentenciado o povo de Deus a um tipo de julgamento que envolve uma declaração onde Deus diz: vai ser num dia que vocês não sabem, pode ser a qualquer momento, será doloroso, fogo aqui, queimar-se, estar queimado, estar queimando envolve, olha, vai ser repentino, vai ser doloroso e vai ser completo, sem deixar esperança. Ele vai dizer: até a raiz será queimada. A sentença final do livro de Malaquias, ela vai começar com um juízo de um dia, de um modo e de uma expressão assustadora. Temos dificuldade de pensar num Deus assustador, temos dificuldade de pensar num Deus terrível. O juízo é de que eles serão destruídos. E quem será destruído? Dê uma olhada. Ele diz que serão destruídos todos os soberbos. Deus dá um modo com o qual categoriza. Preste atenção, os 10 momentos cínicos com o qual o povo retruca Deus no livro. O livro de Malaquias é composto por 10 perguntas cínicas, onde o povo de Deus diz: onde você nos ama? Ao ponto de dizer: onde está a sua justiça? Tu é justo mesmo? Capítulo 2 e 3 vão trazer: tu és justo? São 10 perguntas desafiadoras, ao ponto de que no capítulo 3, verso 13, Deus vai falar: vocês falam palavras duras contra mim. Olha, talvez uma das coisas mais sensíveis das Escrituras são quando Deus apresenta os seus sentimentos. Eu acho isso fantástico. Sabe quando Deus olha para a sociedade totalmente corrompida em Gênesis capítulo 6, e ele vai dizer assim: o homem se corrompeu totalmente. Em algumas versões: eu me arrependo, eu tenho peso no coração de ter feito o homem. Você imagina quando Deus expõe seus sentimentos diante de nós, e ele diz aqui no capítulo 3, verso 13: vocês disseram palavras duras, tocaram Deus em seus sentimentos, de tal forma que o agrediram. Isso é profundamente terrível.
O povo estava num ponto onde não era só, e já é muito, pecar contra a santidade de Deus, desafiar sua autoridade. Isso tocou o núcleo de Deus. E antropomorficamente, como a gente costuma falar, Deus foi sensivelmente desafiado, tocado, envergonhado, constrangido. É claro que agora a glória de Deus ela não é manchada por qualquer mentira nossa. Deus é glorioso e permanece glorioso, não depende de nós. Mas o que nós estamos vendo aqui é que Deus foi envergonhado diante de seu próprio povo e através do seu próprio povo. Por isso uma sentença. E o que esse povo desprezou? Essas 10 perguntas constam em desprezo ao amor que Deus tem por eles, desprezo à santidade de Deus, as alianças que Deus estabeleceu com eles, as alianças que Deus propôs para ele. Deus aqui está dizendo: eu odeio o divórcio. É uma fala tão franca, uma fala tão direta: eu odeio o divórcio. Então não são só as alianças feitas entre Deus e o povo, os homens estão quebrando as alianças que fazem entre si mesmo. Eu odeio o divórcio, Deus vai dizer em 2,16. As misericórdias de Deus são completamente colocadas ao léu. As doações e sustentos que Deus tem em termos de preocupação para com o pobre, com o órfão, são desprezados. E ainda assim, o capítulo 3 diz que eles gostariam de ter uma vida de ímpios. Você compreende o que eu estou dizendo? É como se ele dissesse: melhor que tu não existisse, porque o que o ímpio vive é o que eu gostaria de viver. Tem noção do que é ouvir isso? Talvez um pai e uma mãe aqui já se ofendesse tremendamente se o filho dissesse assim: eu não quero viver mais nesta casa, eu não queria que tu fosse meu pai, eu não queria que tu fosse minha mãe. Um pastor, eu não quero que o senhor seja meu pastor. Isso não machucaria qualquer um de nós? Machucaria. Agora imagine o povo dizer assim: eu preferia ser filho das trevas do que ser filho de um Deus como o Senhor. Isso é terrível. A fala é terrível. E essas são características dos soberbos. Amor de Deus, misericórdia de Deus, alianças de Deus, tudo isso um soberbo consegue desprezar. Talvez você pense assim: mas eu não sou o povo de Israel nessa circunstância. Eu não sou mesmo. Mas talvez a gente tenha que propor condições para que a gente pense a respeito disso. Talvez eu pensar em consolá-lo e dizer: poxa vida, não fique assim, o Senhor o ama. E talvez você esteja num sentimento autocomisserativo, sabe? É o orgulho na página ao contrário, né? O orgulho tem a exaltação e tem a autocomiseração. Então você imagina que o orgulho tem suas pontas. Imagine você ou qualquer pessoa tentando falar: não fique assim, o Senhor te ama, Jesus Cristo morreu, salvou pessoas como você e eu, e Ele nos ama. Ah, mas não ama tanto. Olha como estou, não ama assim, sabe? Talvez nós não percebamos o quanto desprezamos o amor de Deus. Talvez você vai dizer assim: não, mas eu tenho meus motivos, eu me divorciei por motivos, eu tenho motivos para dizer, eu não aguento aquele homem, eu não aguento aquela mulher. E aí Deus vai dizer: eu odeio o divórcio. Eu sei, mas Deus não sabe o que eu estou passando. Há um desprezo. Talvez você diria assim: nossa, eu diria para você, tua atitude moral é vergonhosa, você está envergonhando a igreja, os irmãos, sua família, olha a sua atitude. E você diria assim: você acha que Deus se ocupa com santidade a esse nível? Você acha que Deus está preocupado com as besteirinhas? Sabe, nós podemos desafiar Deus quando sua palavra é lançada contra nós, porque nós somos maus. E podemos e desejamos muitas vezes desafiá-lo. E a gente não gosta de lembrar que faz essas coisas, mas a gente lembra quando Deus diz que a gente faz. E agora mesmo lembrei de mim em algumas situações da vida, onde fechei os olhos e disse: meu Deus do céu, tem misericórdia de mim, porque já me vi fazendo coisas das quais agora mesmo como pregador expus. E se formos honestos, vamos pensar em coisas que fizemos, vamos olhar e falar: misericórdia, desafiei tal como esse povo. Amém? Compreende isso? Se a palavra não nos cabe aqui hoje, se a palavra se encerra para aquela pessoa que você queria que estivesse aqui ouvindo isso, essa palavra então não serve para nada. A palavra é sobre nós hoje aqui. Deus está apontando para nós, a sentença é sobre nós. Então, o capítulo 4, verso 1 começa com uma sentença de juízo. Deus diz que vai lançar fogo sobre esse povo, vai lançá-lo em fornalha, esse povo queimará. Nós temos dificuldade de lidar com frases assim.
Nós temos dificuldade. Timothy Ward, num livro sobre revelação bíblica, sobre revelação da palavra, sobre uma teologia de revelação, ele vai dizer que nós temos desprezo pelo fato de que Deus se revela com a sua palavra. Você entende o que é desprezo? Desprezo é, Deus está falando, ok, é mais um culto. E Deus está falando, mas é mais um culto, eu já fui a muitos. Nós desprezamos o fato de que Deus está apontando para nós essa noite. E esse desprezo é também um desprezo em reconhecer uma face de Deus que teimamos afastar de nós. Deus é terrível. Preste bem atenção, Deus é terrível. Nós geralmente usamos essa palavra terrível associada a coisas que envolvem violência moral e coisas ligadas a um aspecto negativo moral. Mas nós esquecemos de vários momentos das Escrituras onde a presença de Deus é terrível diante dos homens. Ela é uma presença enormemente gloriosa. Eu poderia de repente pensar com os irmãos aqui em fatos bíblicos como Isaías capítulo 6, onde Deus se apresenta, um dia comum, um dia como qualquer outro, um dia como hoje. Então Isaías vai para orar, e quando ele vai para orar, o céu se abre no templo. A glória de Deus enche o templo. As abas das roupas de Deus, se assim podemos dizer, começam a passear por entre o templo, que se enche. E os limiares, as bases do prédio se movimentam. Animais fantásticos, meio homem, meio bicho, as 6 asas, aquilo tudo aparece. Quando Isaías olha, é terrível. É terrível, e ele diz, eu vou morrer. Se você ler depois de Isaías capítulo 6, o verso 5, ele vai dizer assim, ai de mim, que vou perecendo, pois eu sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos, olha, entende? Os olhos dele viram um Deus terrível, e olha, Deus não estava ali para destruir Isaías. Isso que me deixa desesperado ao pensar, Deus não estava ali dizendo, eu vim aqui para acabar com Isaías. Não, ele veio para usar a vida de Isaías, mas ainda assim é um Deus terrivelmente glorioso. A imagem que Isaías viu diante dele fez despertar em Isaías, é como se todos os seus pecados pudessem ficar escritos no seu corpo. É como se ele mesmo pudesse olhar para ele como ele nunca viu. E diante de um Deus incrivelmente terrível, ele só tem uma coisa para dizer, eu vou morrer. Não dá para ficar diante dele. A separação fica muito clara, a santidade, a pobreza e a miséria do nosso corpo, nós enquanto pecadores, tudo fica muito claro mesmo diante de um Deus ali em ação de paz, se você não entende. Mas aqui não é um Deus em ação de paz, é um Deus indo na direção de destruição. É um Deus indo para cumprir uma sentença de juízo contra soberbos. E eu fico pensando, se nós tememos a Deus como Isaías depois teve de temer. Eu fico pensando aqui, eu quero me colocar aqui como pregador e como pecador que sou, diante de Jesus indo para o Getsemane, e aquela cena em que muitos acham inexplicável, Jesus ajoelhado e diante de um Deus terrível, suando sangue, chorando e dizendo, pode ser de outra forma, eu vou ter que encarar algo terrivelmente grande diante de mim, tua glória é derramada em juízo e ira. Tem outro jeito, eu não quero. Estamos falando de Jesus, sempre eterno com Deus, morava com o Pai, viu o Pai, conhece o Pai, só que a posição dele era a posição de quem levaria todos os nossos pecados. Ele seria um pecador em potencial diante de um Deus santo, terrivelmente santo. Como alguém aqui hoje pode se sentir fora dessa pregação, esperando que ela possa, depois de gravada, passar para o YouTube para alguém? Como alguém aqui pode se sentir fora do templo onde Isaías viu, fora da agonia do Getsemane, Jesus agoniado? Eu nunca vi Jesus em outra parte da Escritura com tanto agonia e medo, olhando e pensando, eu vou estar diante dele e eu vou estar com pecados. Apocalipse capítulo 20 tem uma outra visão terrível, o julgamento final. Homens famosos, homens anônimos, mendigos, homens de grande
fortuna, todos indo se encaminhando diante de um cenário que eles jamais esperariam passar. E diz o Apocalipse capítulo 20, de que a terra, a criação, a terra e os céus fogem, e não se achou lugar para eles. Imagine a criação e tudo aquilo que Deus fez fugindo, não porque cometeu pecado, mas diante de um Deus enorme. E nós vamos aos cultos e nos portamos como? E nós estamos aqui hoje examinando a nós mesmos diante de quem? Então eu queria pensar, irmãos, que essa sentença, ela é ainda mais assustadora se pensar que Isaías está falando para o povo de Deus, ou por aqueles que se chamam pelo nome dele, ainda que não sejam. Vai falar aqui, você pode ver na parte do meio do verso 1, que serão como palha e que serão queimados até a raiz. A punição será completa, e a expressão até a raiz vai dar uma significação de completa e permanente. Aqui ele já toca não somente no juízo enquanto grande dia, mas no juízo que se segue, talvez daquelas palavras que nós não, daquelas que a gente não gosta de pronunciar, ou não vê os pregadores usando, esvaziam igrejas, inferno. O inferno está diante dos olhos de quem lê esse texto. A raiz acaba totalmente, não há esperança para o homem, ele não volta de onde esse lugar é o inferno. O pregador batista Paul Washer fala assim: a separação entre Deus e os homens gerada pelo pecado traz uma terrível notícia. As consequências não terminam com a morte física. Aqueles que morrem separados de Deus nesse tempo passarão a eternidade do inferno. Nós já temos sobre nós doenças, nós já temos sobre nós dificuldades, e às vezes a gente está diante dessas dificuldades, eu e você, a gente declina, nossa postura é às vezes frouxa, às vezes a gente grita de dor. Imagine diante do inferno. E se segue aí o lago de fogo e enxofre como o juízo final condenatório de Deus. Eu quero que você pense que toda a dor, toda a violência, toda a angústia, todo o medo, toda a tristeza, todo tipo de mazela que foi causado pelo pecado, a entrada do pecado nos trouxe todas essas coisas, mas ainda assim elas não são vivenciadas totalmente e na sua intensidade total, porque a graça de Deus está sobre nós. Aquele cara que quebrou a perna, aquele cara que bateu de automóvel, aquele que está em coma, aquela pessoa que está doente, a fome, a miséria, todo tipo de mazela, ela não é vivenciada intensamente ou totalmente, porque a graça de Deus ainda retém, a graça ainda está sobre a gente. Então Deus ainda é favorável. Isso significa a graça de Deus sobre o seu povo. Deus está favorável ao seu povo. Deus ainda retém isso, Deus ainda detém toda a intensidade do que pode vir a ser isso. Você que já sofreu dor, perda, angústia, choro, qualquer coisa, você e eu nunca vivenciamos o que o inferno vai ser. Estamos muito longe da ideia de dor do inferno. Estamos muito longe da ideia de passar a angústia do inferno, do medo do inferno, da solidão do inferno. Nós estamos muito longe. O inferno é muito pior. Quando nós não pensamos acerca disso, não valorizamos nem Deus, nem céu, e nem igreja, nem irmão, nem perdão, e nem bondade, nada. Nós estamos completamente submersos numa ideia de que a vida pode ser melhor do que é. A graça comum de Deus está sobre nós essa noite, nos dando a chance de abrir os olhos diante de uma mensagem, nos dando a chance de louvar, nos dando a chance de, mesmo depois de ter reclamado de Deus, e só eu fiz isso ou mais alguém aqui? Eu já o fiz, e ainda assim Deus, bom, não nos destruiu. Um dia toda a bondade, misericórdia e amor de Deus diante de pecadores não convertidos se manifestarão em ira, juízo, de um modo que nós não compreendemos, porque não estamos acostumados à grandeza disso. Aí você vai falar assim: poxa, talvez com a dor a gente possa aprender.
Você pode pensar que talvez se nós estivermos no inferno gritando, a gente vai falar, sabe o quê? Deus! Eu já vi pregadores dizendo assim, ó, a pessoa vai para o inferno e ela vai cair em si, mais ou menos isso, e vai falar, Deus, Deus, mas aí Deus não vai. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso. Eu te convoco aí comigo no livro de Apocalipse. A Bíblia não diz que quando Deus executa o juízo, Apocalipse capítulo 16, quando Deus executa seu juízo, quando Deus envia a dor, a Bíblia não diz que o homem busca a Deus. Capítulo 16, verso 8 e 9. Apocalipse 16, 8 e 9. A Bíblia não diz que o homem busca a Deus. Eu te convoco a olhar isso aqui e ver a reação dos homens. O livro de Apocalipse, em dado momento, apontando para o final de todas as coisas, nesse momento aqui, ele vai dizer no capítulo 16, no verso 8: o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e lhe foi dado queimar a humanidade com fogo. As pessoas se queimaram com um intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos. Leia comigo o final. Porém, não se arrependeram para darem glória a Deus. Um homem e uma mulher no inferno estarão xingando a Deus com todo o seu potencial. Toda maldade humana se revelará ainda maior. Um teólogo chama o inferno de manicômio do universo. Deve ser uma loucura completa estar num lugar como aquele. Diarmuid vai dizer o seguinte: eu só queria que meus ministros pudessem estar olhando o inferno, olhando por uma janela algumas horas por dia, para que eles pudessem ir até os perdidos. William Booth, do Exército da Salvação, dizia que a conclusão final do curso de seus soldados do Exército da Salvação deveria ser passar olhando 24 horas o inferno, só olhando, não precisa estar lá dentro, só olha para você sair atrás das almas. Diante do juízo de Deus, pecadores não clamam, blasfemam. Diante da dor do inferno, os pecadores não vão chamar por Deus, vão odiar a Deus com todo o seu potencial. É o contrário do que se diz. Deus não estará longe do inferno. Sua justiça, seu juízo estarão lá. O favor não. O favor de Deus não. Aí você pode pensar assim: poxa, meu irmão, as palavras de domingo talvez elas precisassem ser palavras de consolo. A gente pode até falar sobre isso até nesse sermão, meu irmão, minha irmã. Só que não me parece ser isso que, de um modo geral, as pessoas pensam. A BBC Brasil, ela fez uma pesquisa. Quem conhece a rede sabe que ela é famosíssima. Ela fez uma pesquisa e ela constatou que 84% dos brasileiros acreditam que existe algum tipo de Deus. Num primeiro momento eu achei isso interessante. Depois eu fui ler que desses 84%, 9,5% acreditam que possa haver algo como céu ou inferno. Acreditam que possa existir. Você está entendendo? Acreditam que possa existir. Eles não estão dizendo que eles estão com medo ou se preparando. Eles estão dizendo que eles acreditam. Só no portal G1 você pode procurar na internet. Sabe o que acontece? Nós estamos aqui hoje e não acreditamos que somos réus a um ponto de podermos ir para lá. A verdade é que ninguém aqui se acha tão mal de ir para o inferno. Ninguém aqui acha que é tão horrível e fez tantas coisas mais diante de Deus a ponto de dizer assim: estou um pouco preocupado com a minha alma. Dificilmente você encontra, depois de uma pregação como essa, alguém se questionando acerca do seu próprio cristianismo. A maioria das pessoas diz: fulano tinha que estar aqui para ouvir essa palavra. E é exatamente o que essa pesquisa nos diz. Porque apesar dela não ser uma pesquisa que pode dizer assim, nossa, ela define as coisas, mas ela ilustra um pouco da nossa realidade. Nossas conversas não levam em conta o tremor e o temor de ir para um lugar como esse.
século XIX, a Inglaterra ainda praticava pena de morte. Pena de morte. Eu não sei se hoje eles fazem isso, mas em 1879, uma pena de morte ficou muito famosa. Charles Peace. Charles Peace, ele foi um homem homicida e um ladrão, e ele não respeitava nada. Ele era daqueles tipos de gente que quando se prende você fala, parece um demônio. Então, aos 47 anos, ele foi sentenciado à pena de morte. No dia da sua sentença, ou seja, no dia da execução, ele foi andando e na frente ia um capelão. Sabe o que é um capelão? Ele é do Estado, ele é contratado para confortá-lo, consolá-lo. E aí, diz a narrativa, e Charles Peace ficou chocado de ver como ele lia aqueles textos. Ele pegou e ele perguntou, o que o senhor está lendo? Ele falou, estou lendo versículos bíblicos. E o assassino que ia morrer daqui a um pouco falou assim, Charles Peace ficou chocado em ver como ele lia aqueles textos acerca do inferno de maneira tão mecânica. Como alguém podia ser tão frio a ponto de conduzir outro para a forca, sem emoção alguma, lendo-lhe palavras sobre o abismo profundo no qual a condenação estava prestes a tombar? Será que aquele pregador cria de fato que existia fogo eterno, ardente, que nunca se consome, que não acaba e suas vítimas continuam a estremecer de dor? Ele não suportou. E ele começou a falar alto, uma espécie de sermão daquele preso. Não porque ele se converteu, mas ele ficou completamente perturbado com um modo ridiculamente frio com qual aquele ministro lia aquelas palavras. E aí ele pegou a palavra e disse assim, Senhor, ele olhou para o capelão, se eu acreditasse nisso em que você e a igreja dizem crer, eu andaria por toda a Inglaterra só para salvar uma alma, e se preciso fosse, iria de joelhos, mesmo que a superfície dela fosse coberta de cacos de vidro, e acharia que teria valido a pena. Aquele homem ímpio, e muito provavelmente nunca se converteu, olhou para aquela cena e falou, é assim que vocês acreditam nisso? A gente pode entender que ainda assim nessa noite, existem pessoas aqui que estão indo para o inferno, mas são incapazes de questionar o modo como vivem, a fé que vivem, o cristianismo que tem, e diante das Escrituras se encontrar acusado. Não há quem olhe para a Bíblia e se ache digno. Portanto, assim como esse homem aqui, diante de uma situação como essa, questionou o fato de que aquele homem lia palavras tão difíceis, nós hoje podemos pensar assim, nossa, como seria o inferno, né? Lugar terrível. Nós podemos até poetizar uma ida para o inferno, mas não somos capazes de imaginar ir para lá. Mas se teu coração está mexido ou minimamente perturbado, se teu coração está minimamente questionando o seu cristianismo, sua forma de viver, o modo como você reage às coisas de Deus, o modo como você se relaciona a Deus, você pode talvez ter aquela pergunta que homens fizeram para Jesus, quem pode ser salvo? Diante disso, quem é que escapa? Jesus falou, sabe o quê? Que aos homens é impossível, mas para Deus é impossível. Nada é impossível. Os soberbos, eles persistem em rebeldia, mesmo com aparência de crentes. Eu gostaria de deixar claro, se existe uma quantidade expressiva de pessoas hoje que precisam ser evangelizadas de novo, são muitos evangélicos. Talvez você pense assim, poxa vida, mas não é muito duro falar isso? Há 10 anos eu prego, e a quantidade de evangélicos que eu conheço que não se converteram é muito grande. E talvez você pense assim, poxa, mas isso não é um modo de julgar? A palavra de Deus diz que pelo fruto você conhece a árvore. Se o fruto é fruto daquilo que Deus diz, fruto de arrependimento, fruto que está em Gálatas,
Você conhece a árvore, mas se não são aqueles frutos, é impossível dizer que alguém tem evidências de conversão. E nós confundimos juízo de julgamento maligno, de maledicência, de falar mal das pessoas, com uma evidência do Espírito Santo, que é o arrependimento. Confundir isso é terrível, porque impede que nós possamos dizer para a pessoa: acredito que você deveria pensar mais sobre o modo como tem vivido. Acredito que você deveria refletir se você de fato é reconhecido como Cristo diante da tua família, diante das pessoas que te amam, diante da sua comunidade de fé. Você já se perguntou diante dos seus irmãos se eles te veem como cristão? Se o modo como você vive é cristão? Se de fato você inspira cristianismo nos outros? Talvez alguns tenham medo de perguntar e ouvirem: não, para mim você é comum como um ímpio. Mas esse talvez seja a grande sacada de Deus nos permitir essa noite olhar para essa sentença e dizer: eu não quero ir para esse lugar, salva-me. Como diria Lutero, né? Sou teu, salva-me. O verso 2 traz uma esperança. Ele vai dizer que o contraponto aos soberbos, observe o verso 2, o contraponto aos soberbos também tem um nome. Ele diz assim: mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Preste atenção, se existe algo que poderia essa noite evidenciar o como nós ouvimos as palavras que estamos ouvindo, é temor. Sabe o que é temor? Não é só reverência daquela que você se aproxima com respeito, mas é medo também. E Jesus diz que nós devemos temer não somente aquele que pode matar o corpo, mas lançar a alma no inferno, Ele mesmo. Nós essa noite deveríamos temer essas palavras. Nós deveríamos pensar assim: nosso juízo é repentino, pode vir amanhã, pode vir daqui a pouco, posso semana que vem estar morto. E a gente deveria considerar esse o dia do Senhor para nós e olhar: uau, como tenho vivido. Não avalie o seu cristianismo em termos de quanto você foi à igreja. Não avalie o seu cristianismo em termos de quanto você já deu de dízimo ou ajudou alguém. Avalie o seu cristianismo em termos de como você e eu nos conformamos à imagem de Cristo, de como você e eu nos arrependemos todo dia, de como você e eu, diante de alguém que traz a palavra de Deus e diz: mas a palavra é essa, e a gente se dobra, porque quem teme o nome dele se dobra diante da palavra dele. É impossível ouvir a palavra de Deus e diante dela, temendo, você dizer: eis aí o cristão, ele teme a palavra de Deus, ele abaixa a cabeça e diz: louvado seja Deus, eu estou errado, eu preciso mudar. Repare que a luz que queima os ímpios, ilumina os justos. A luz que você vê aqui, que vem como fornalha para queimar, o verso 1, o mesmo sol que raia agora para a salvação. O mesmo Deus que aparece terrível no juízo, é o Deus que se revela amoroso e salvador. O texto não fala de céu. Observe, o texto não fala de céu, não fala de paraíso. O texto fala de algo que deveria ser sim o que nos chama a atenção. Sabe do que o texto fala? De que Deus se revela. E aqueles que o esperavam se regozijam de alegria, sabe? Imagine o Senhor entrando aqui hoje de forma visível e os salvos dizendo: oh glória, se lançando aos pés, dizendo: é agora que a gente sobe, leva. E imagine os ímpios dizendo: ai de mim. Sabe aquelas cenas que nós vimos às vezes em YouTube, onde o pastor está pregando, sabe aquelas encenações, ele está pregando, de repente as pessoas somem e ficam alguns na igreja? Você já viu isso? Eu já vi também, você já viu? A primeira vez que eu vi, eu falei: eu acho que eu ficaria. Toda vez que eu prego sobre o inferno e eu olho para mim, sabe o que eu digo? Eu acho que eu iria para lá. Eu acho que eu tenho tudo para ir para um lugar desse. Mas Jesus Cristo, diante da impossibilidade humana de se salvar, propõe o caminho do arrependimento, onde gente ruim
deplorável, depravada, que nem eu e você, que ouvindo sobre o inferno nem treme, porque é ruim. Sabe, você está ouvindo sobre o inferno, você fala assim, nossa, é muito triste, né? Porque tu é ruim, eu sou ruim. A gente não consegue sentir o tremor que deveria. Mas Deus, ciente de que somos maus e que não o desejamos, Deus propõe um caminho em Jesus. Um caminho onde todo o medo de Isaías, todo o pavor de Davi diante daquela eira e daquele anjo passando a espada, toda a coluna de fogo, de nuvem e todos os mares vermelhos se fechando, diante de tudo que você já viu Deus fazendo de mais grandioso e terrível, pense em tudo isso. Agora pense em tudo isso olhando o pecado e se lançando contra ele. Mas Deus propõe em Jesus Cristo levar tudo isso. E hoje, pecadores como nós, que podem ter acesso a Deus, deveriam clamar diante de Deus hoje: Pai, tem misericórdia de mim, eu não tenho como me salvar, me salva, me ajuda a sair dessa miséria, dessa condição reprovável, de achar, irmãos, isso é um alerta, o modo como nós passivamente ouvimos pregações sobre o inferno é um alerta. Imagina, eu estou dizendo, olha, está pegando fogo o prédio está pegando fogo, o prédio está pegando fogo, o prédio está pegando fogo, e você está rindo e você está aqui, que horas é o lanche? Irmãos, esse mundo está entesourado para o fogo, o dia do juízo se aproxima, nós estamos indo na direção desse dia, e nós precisamos estar diante de Deus completamente arrependidos todos os dias. Nós precisamos estar diante de Deus envergonhados por pelo que somos, pelo que desejamos, e por buscar auto-felicidade, de buscar auto-realização, de julgar que nós entendemos o mundo e que Deus às vezes acerta ou não. Nós precisamos essa noite nos arrepender, para que o sol da justiça seja o sol que a gente veja. A reação é lindíssima, diz o verso 2. A reação é linda. O povo de Deus, quando vê Deus raiando como um sol, aqui diz uma ilustração, vai dizendo assim, olha, ele salta como animais soltos que nunca foram, sabe, imagine um bezerrinho que sempre via o campo, sabe, e ele está preso, e aí o profeta vai dizer o seguinte, olha que lindo, é como se ele fosse solto pela primeira vez, ele pula como que ele não sabe para onde ele vai, ele se lança pelo campo, ele anda, ele não sabe para onde ele vai. Ele está tão alegre, é como se as palavras não nos contivessem. Se Jesus Cristo aparecesse aqui hoje no meio desse culto de forma personificada, gloriosa, grandiosa, os justos não teriam palavras, a gente ia ficar enrolando a língua e não sabendo o que dizer, a gente choraria e diria, é real, vem, eu não falei, e um monte de gente diria, é real nada, porque ainda que estejamos todos essa noite aqui ouvindo a palavra de Deus, precisamos ter consciência de que ouvir a palavra de Deus e não temê-la é reação clássica da não salvação. A continuação diz no verso 3: vocês, diz para os que temem a Deus, vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui é uma analogia para dizer, olha, não vai restar nada, isso não vai voltar a acontecer, Deus vai destruir totalmente, todo o mal, nunca mais vocês vão ter que pensar nisso. E ele nos coloca lembretes, verso 4 e verso 5, o profeta termina dizendo o seguinte: lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, o qual lhes prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. E eis que lhe enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais a seus filhos e o coração dos seus filhos aos seus pais, dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Existe algo grandioso aqui, irmãos. Existe algo grandioso. Depois que Deus emite juízo, olha a bondade de Deus, olha a misericórdia de Deus, diz assim, vai chegar um dia, esse dia não tem mais jeito, mas preste atenção na Bíblia, olha ali, preste atenção na Bíblia, olha o que está escrito, olha para os mensageiros, aquele aponta para Elias,
como aquele João Batista que vai vir no Novo Testamento preparando o caminho do Senhor. Ele aponta para esse povo dizendo: olha, ainda com essa sentença eu vou enviar um mensageiro, e ainda haverá essa chance. É incrível como Deus é bom, é incrível como não nos destruiu até agora. Eu acho isso incrível. Então eu clamo aqui em nome de Jesus, para que todos nós, ser dominados ou com uma ponta de soberba nesse encontro hoje aqui, possamos nos derramar diante de Deus, temê-lo como terrível e grandiosamente terrível. Eu peço em nome de Jesus que você possa temer e tremer diante de Deus, que eu possa estar aqui agora olhando para mim mesmo, falando: não, eu não tenho dignidade para ir para esse céu, eu não tenho dignidade para parar diante desse Deus. Se tu encontrar alguma dignidade em você para estar diante de Deus, e não for as dignidades de Jesus Cristo, as justificações de Jesus Cristo, eu me arrisco a dizer que, segundo a Bíblia, aquele que se acha digno, aquele que se acha são, não precisa de remédio. Aquele que se acha bom não precisa de ninguém dizendo para ele mudar. Se estamos aqui hoje diante de Deus e não for pelos méritos de Cristo, vamos em oração, Senhor. Pai, em nome de Jesus, estamos diante do Senhor, completamente, Senhor, assombrados com a Tua grandeza. Estamos diante do Senhor como aqueles que devem, não como aqueles que têm o que oferecer. Estamos diante do Senhor olhando e revisitando a nossa vida, e como diz o salmista, para ver se há algum caminho mau em nós. Que essa noite seja uma noite onde não haja dignos aqui, onde não haja pessoas acumulando sobre si mesmo justiça, dizendo: mas eu já fiz, há quanto tempo eu estou no Evangelho, há quanto tempo eu estou falando essas coisas, eu já li isso que o pregador disse, eu já ouvi pregações. Senhor, Senhor, o Senhor disse que nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Eu quero, Deus, que mais pessoas estejam agora agoniadas nos seus bancos, dizendo: mas eu também quero. Tenha misericórdia de mim essa noite. Senhor, por favor, desperta o arrependimento no teu povo, a lágrima contida, a justiça própria caia por terra agora em nome de Jesus. Que não pare aqui ninguém, Senhor, de pé diante da presença gloriosa do Espírito Santo, fazendo uma arruaça na nossa justiça própria, transformando o nosso coração, Senhor, em um coração capaz de amar o Senhor. Perdoa o nosso pecado, perdoa o nosso pecado. Somos pecadores na mão de um Deus irado contra o pecado. Obrigado por Jesus Cristo, obrigado por Jesus ser tão bom, tão gentil. Um dia Ele virá como juiz, ninguém ficará de pé. Mas enquanto Tua mensagem está sendo pregada aqui hoje, Senhor, enquanto a Bíblia está aberta, ainda disponível, enquanto a Bíblia ainda hoje nos fornece uma chance, que nos apeguemos a essa chance no tempo que se chama hoje, para que em nome de Jesus, se todos fossem e forem salvos aqui, sejam salvos pela graça de Deus, justificados pelos méritos de Cristo. Que nesse momento nosso coração seja limpo pelo Espírito Santo, que nosso coração seja trabalhado pelo Espírito Santo, Senhor, que nós possamos amar, em nome de Jesus, amar Tuas coisas, amar o que o Senhor ama, amar quem o Senhor ama. Senhor, tem misericórdia de nós essa noite, que nós não entremos no juízo de Deus, mas que sejamos aqueles por quem Jesus morreu. Precisamos de Jesus essa noite. Eu estou seco, desejoso para que Jesus traga renovo ao meu coração. Afaste de mim a religiosidade barata, os méritos que eu chamo para mim mesmo quando me acho um bom crente. Perdoa os meus pecados aqui diante dessa igreja, Senhor. Perdoa, Pai, eu te peço o pecado de cada um essa noite. E diante da Bíblia, diante das Escrituras, que todo joelho se dobre
que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória de Deus Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus oramos. Amém. Espero que Deus tenha falado contigo tanto quanto falou comigo. Eu espero olhar para as Escrituras hoje e ter a certeza de que Deus continua salvando gente aqui. Você está convidado, após a oração final, a estar fazendo um lanche, uma jantinha com a gente, tá bom? Você é convidado a estar conosco. Após a oração final, você também pode, se quiser, baixar a cabeça e orar. Talvez você queira falar com Deus. Talvez você queira olhar para si mesmo e mostrar ao Senhor tanta coisa que tem que mudar. Portanto, você é convidado a ficar um pouco mais. Temos um momento de comunhão. E peço que você fique, peço que você converse com as pessoas, se dê a conhecer. Será um privilégio para nós. Tá bom? Oremos agora. Pai, é com muita alegria que nós nos colocamos aqui, crendo na Bíblia, crendo que essa palavra é fiel, crendo que o Senhor, que não pode mentir e que nunca mentirá, sentencia a todos quanto mantiverem sua rebeldia diante de Deus, mantiverem seu coração endurecido diante das palavras de Jesus. Nós te pedimos em nome de Jesus, esse mesmo, que essa pessoa seja salva, liberta, transformada, e que em nome de Jesus essa noite nós estejamos diante de Deus limpos, lavados e remidos pelo sangue dele. Que esse peso enorme, esse fardo, como diria o peregrino, seja deixado à cruz. Que o Senhor e Salvador essa noite possa estar realizando essas obras maravilhosas de renovação naquele que andou afastado, de renovação naquele que estava sem vigor espiritual, de esclarecimento naquele que não conhecia o inferno, Deus ou a Bíblia, e salvação naquele que era inimigo de Deus. Obrigado, Jesus, pela tua bondade, pela tua doçura, pelo teu eterno amor. Essa noite a vontade que não dá é de parar de falar no teu nome. De agradecer ao Senhor por não ter nos destruído, por não ter acabado conosco enquanto estávamos longe, inimigos de Deus, falando mal de Deus. Obrigado. Nós louvamos o teu nome, no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém e amém. Uma boa noite. Todos estão convidados a ficar um pouquinho mais.